Eu vejo com muita tristeza, com muita angústia no meu coração, tudo o que está acontecendo na Ucrânia. E agora o mundo vê, o mundo começa a perceber que a Terceira Guerra Mundial está mais perto do que nunca. E a vinda de Jesus também. Nunca o mundo esteve tão perto de uma guerra nuclear, né? Nem mesmo nos tempos da antiga União Soviética, né, como superpotência, em nenhum momento o mundo chegou aonde chegou agora, né, deixando a Rússia completamente acuada e isolada do mundo. Nós sabemos que existem outros países que sobreviveram, né, mas às duras penas, como por exemplo a Coreia do Norte, há muitos e muitos anos, é um país que vem vivendo isolado do resto do mundo. Mas aí as condições de vida dos cidadãos e das pessoas, elas ficam realmente prejudicadas. Claro, a Rússia não é a Venezuela, a Rússia não é Cuba, né? Que depois de isolado acaba com aquilo, porque Cuba é apenas uma ilha. Alguém vai dizer, não, agora a Venezuela, a Rússia vai ficar como a Venezuela ou como Cuba. Não, não fica porque o país é muito grande, é diferente, né? Cuba não tem recursos nenhum, a Venezuela também não, né? Mas a Rússia tem, sim, muitos recursos, né? Mais do que a Coreia do Norte, né? E pode sobreviver, sim, a este isolamento terrível, sem precedentes, que está sendo colocado contra ela. Isso já era previsto. E a Rússia sabia disso, ela sabia disso. Acontece que colocaram a Rússia em xeque-mate, né? De maneira que ela não tem para onde correr. Ou ela fazia o que está fazendo, ou ela perderia o seu, praticamente, o controle do Mar Negro. Seria terrivelmente prejudicada. Se a Ucrânia realmente entrasse para a OTAN, a Rússia seria gravemente atingida. E isso, para a moral dos russos, seria uma coisa terrível, né? Uma coisa inadmissível, já que os russos, né, têm sua própria maneira de ver o mundo, sua própria forma, não é como a Europa. A Europa é vassala dos Estados Unidos. Os líderes europeus vivem lambendo as botas dos americanos. Eles fazem tudo o que os americanos mandam. Eles são apenas vassalos. A gente sempre vê algum deles dizendo lá, o presidente da França, o presidente da coisa, não, a Europa não é vassala dos americanos. Claro que é. É a mesma coisa que está declarando que é. Claro que é. Porque quem está em risco de extinção é a Europa, não os Estados Unidos, que está a 15 mil quilômetros da Europa, né? 15.500 quilômetros, se não me engano. Então os americanos podem sim mexer com os pauzinhos, perturbar a vida de todo mundo no mundo inteiro. Em todos os lugares do mundo os americanos estão fazendo guerra, mas muito longe dela, muito distante dela. Eles estão ali, né, totalmente isolados. Claro, quem vai atacar os Estados Unidos, atravessar o oceano para ir atacar os Estados Unidos? Então, mas quem está sofrendo com isso é a Europa. Quem vai pagar um preço alto pelo que está sendo feito contra a Rússia é a Europa. Porque a Rússia ficou num xeque-mate. Ou ela deixava a Ucrânia entrar para a OTAN e ter mais de 30 nações nas suas fronteiras. Lembre-se que os Estados Unidos invadiu o Iraque, invadiu a Líbia, invadiu o Afeganistão, bombardeou a Líbia, né? Destruiu a Líbia, né? E outros países aí, o Iraque deixou destruído, abandonaram o Afeganistão da forma mais covarde que o mundo já viu, viraram as costas para o Afeganistão, deixaram aquele país na miséria, mas eles são os mocinhos do mundo. Aí, como eu estou dizendo, a Rússia ficou acuada, ela não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, agora ela vai ter que ir até o fim. Tipo assim, ela trocou
os benefícios de estar interligado ao mundo na questão econômica pelo direito, né? Pelo direito de defender o seu território, de defender sua presença no Mar Negro, que é onde ele sempre esteve. Né? Aonde sempre esteve ali as frotas da Rússia, a frota naval da Rússia sempre esteve ali naquele lugar. Então não é questão da gente ficar aqui apenas falando de política e de geopolítica e de coisa. A questão é que o mundo está cheio de perversidade, de maldade, né? E bandido e gente ruim existe no mundo inteiro. E a verdade clara e nítida é isso que eu falei. Quem vai sofrer as consequências deste isolamento da Rússia também vai ser a Europa, vassala dos Estados Unidos. Né? Vai sim, porque não tem liderança lá, como também não tem liderança nos Estados Unidos. Então eles estão ali deixando o mundo nessa situação, mas nós não estamos muito preocupados com isso. Né? Eu quero, na verdade eu estou fazendo esse vídeo para falar da Terceira Guerra Mundial. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção em dois textos que eu vou ler, porque guerras são um dos principais sinais da vinda de Jesus Cristo, né? Entre tantas outras coisas, quando a gente lembra da volta de Jesus Cristo, lembra, e haverá guerras e rumores de guerra, fome, peste, terremoto. Isso a gente sempre viu que as guerras sempre estão ligadas aos grandes sinais da vinda de Cristo, porque trata-se, né, de desavenças entre os homens, e que só Jesus Cristo pode apaziguar o coração dessas pessoas, né? Só Jesus Cristo pode apaziguar. Então, já falei para muitos, já falei diversas vezes, por que eu não acredito nessa história de arrebatamento antes da tribulação, e aí está a razão para isso. A Bíblia diz que o mundo terminará com uma terrível guerra atômica, guerra nuclear. A gente entende que o mundo terminará com uma guerra nuclear, não porque elas estão ali, as bombas existem, mas porque a Bíblia afirma isso. A descrição mais impressionante que eu tenho de uma guerra nuclear, uma guerra atômica, na qual, na visão dos especialistas aí, como eu ia dizendo, né, e acabei esquecendo, não tem vencedores, né? É o fim da humanidade, não sobra nada, vai sobrar um resto de gente aí e mais nada, não sobra ninguém, né? No momento que um detonar uma bomba, já viu, não vai sobrar ninguém. E antes de ler esse relato, eu quero ainda lembrar que muitos não entendem, pensam assim, claro, está o mundo inteiro contra a Rússia, mas porém, a OTAN, na realidade, ela nem deveria existir, porque ela foi criada para barrar o avanço do comunismo. Então, depois que o comunismo caiu, não deveria existir a OTAN, porque aí vem outro país e já alia a OTAN. Mas quem são os inimigos da OTAN? Se todo mundo está correndo para a OTAN. Depois está a OTAN com 133 países, 150 países, que está com 100% dos países do mundo membros da OTAN, e quem é o inimigo deles? Né? Quem é o inimigo deles? Então não faz sentido. Né? Isso nunca vai acontecer, porque a gente sabe que do outro lado existem outros países que são muito inimigos dos americanos, né? Como os países árabes, como esses outros países ainda com regime comunista, como a China, a Coreia do Norte, né, e Índia, Paquistão, esses países que não são aliados automáticos dos americanos. Né? Então, no momento que um começar a guerrear, esses outros países que não têm, que estão calados, por exemplo, a Liga Árabe, que eles estão calados aí, eles vão despertar no coração dele algum tipo de coisa também, porque agora a China, né, o grande perigo que havia era a China invadir Taiwan. Isso não aconteceu. Aí aconteceu, a Rússia invadiu a Ucrânia.
e daqui a pouco, né, lá vem os árabes dizendo assim, ó, o negócio é a gente pegar e invadir Israel. Então você vai ver que a guerra mundial começa assim, né, as pessoas vão se alinhando, um vai entrando e tomando partido, e daqui a pouco o mundo inteiro está envolvido numa guerra, e isso realmente é o fim da humanidade. Mas conforme diz aqui no livro de Pedro, em 2 Pedro, capítulo 13, né, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Essa é a nossa esperança, né? A nossa esperança é uma nova terra, um novos céus e uma nova terra em que habita a justiça. Por que que nós devemos estar aguardando esse dia de morarmos numa nova terra, num novo mundo, onde habita a justiça? Porque está escrito assim, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aí ele diz, havendo, pois, de perecer todas estas coisas, dessa maneira, que pessoa vos convencer, né, em santo trato e piedade? Quer dizer, diante disso, o que convém os crentes ser? O que nos convém ser? Como nos convém andar diante da iminente destruição da terra? Né? Assim, aguardando e apressando-vos para o dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Para mim, dentro da Bíblia Sagrada, a descrição exata, mais nítida de uma guerra nuclear mundial, uma guerra atômica global, está aqui nesse livro. A terra e as obras que nela há se queimarão. O mundo passará com grande estrondo, com grande explosão, né? E a terra e as obras que nela há se queimarão. Por causa disso, muitos não acreditam numa guerra atômica. Né? Muitos não acreditam, eles não acham que nunca vai haver uma guerra nuclear, porque uma guerra nuclear acaba com o mundo, exatamente, mas é o que a Bíblia está dizendo, que vai acabar, né? Que a terra, que as obras que nela há se queimarão, e os elementos ardendo se fundirão. O elemento principal de uma bomba atômica, o poder destrutivo, além da explosão, é o calor, a alta temperatura que derrete qualquer coisa que tiver na frente dela, derrete qualquer coisa, né? Então a terra se derreterá, assim como o vulcão, né? Um vulcão não derrete as rochas, não derrete tudo, pois a terra e as obras que nela se queimarão, tudo será destruído. Por isso que o mundo não acredita numa guerra atômica, mas deve acreditar, porque é uma profecia da Bíblia. Agora, para corroborando, dando apoio, né, a esta passagem, existe a própria palavra do Senhor Jesus Cristo, que ele diz assim, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Quer dizer, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas as potências dos céus, né? Serão abaladas. O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, né? As explosões nucleares serão tão intensas que tapará o sol, né? A fumaça que sobe da terra fará a terra escurecer completamente, né? Nós aqui que vivemos aqui, do nosso ponto de vista, quando olhar, nós não vamos ver o sol, nem lua, nem nada. Quando ele diz assim, e as estrelas cairão do céu, se você quer saber o que Jesus quis dizer quando ele disse que as estrelas cairão do céu, veja o que é uma chuva de mísseis. Uma chuva de mísseis, né? Para quem olha, né, aquela coisa brilhando, riscando os céus. Imagine, nação contra nação, jogando seus mísseis nucleares, né? Uma chuva intensa de mísseis caindo sobre a terra. Então as pessoas que estão olhando, é como se vissem as estrelas caindo da terra, mas na realidade são mísseis atômicos
explodindo em toda a terra. Este é o destino da humanidade. Este é o destino que aguarda os incrédulos. A esperança do crente é viver um novo céu e uma nova terra. E quando ele diz para que nós estarmos aguardando o dia de Deus, né? Aguardando o dia de Deus e apressando, quer dizer, se providenciando, se preparando para esse momento, no qual os céus passarão com grande estrondo. Então, neste momento, nós precisamos viver mais apegados a Deus, em oração, em comunhão com Deus, renunciando ao mundo, renunciando à carne, renunciando a esta impiedade que criou raízes, né, nas igrejas evangélicas, essa raiz do mal, o mundanismo, né? Mas a gente sabe que tudo isso está dentro do pacote da profecia. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então depois, e logo depois da aflição daqueles dias, esta terceira guerra mundial é iminente. Ela virá, mas ela virá sim no final da grande tribulação. E se esta terceira guerra mundial está tão próximo, significa que nós estamos vivendo dentro da grande tribulação. Né? Significa que nós estamos vivendo dentro. Então, essa guerra não vai ser esse ano nem o outro. No meu ponto de vista cristão, né? Do meu ponto de vista. Isso é um ponto de vista meu. Eu estou falando assim. Eu posso estar errado, posso estar enganado. Porque agora mesmo eu posso me levantar daqui e o mundo está pegando fogo ali e eu sair correndo também. Né? Isso não quer dizer nada. Mas Jesus está dizendo que esta terceira guerra mundial virá depois da grande tribulação, quer dizer, no final da grande tribulação. Primeiro vai haver muita perturbação. E logo depois da aflição daqueles dias, quer dizer, logo depois da grande tribulação, claro, daqui para frente vai haver muita agonia, muito choro, muito pranto, muita dor, muita perturbação no mundo inteiro, aflição como nunca, nenhum tempo do mundo jamais houve, nunca também haverá. E eles vão se segurando com suas bombas, com seus mísseis nucleares, eles vão ficar conversando, brigando, e a população sofrendo, enquanto os governos deste mundo estarão reunidos em suas mesas, comendo caviar, bebendo, tomando champanhe, vinho e conversando para lá e para cá, enquanto a população do mundo estará em grande e terrível miséria. E no final das contas, quando já a humanidade estiver totalmente mergulhada na grande tribulação, então lhes virá repentina destruição como aquela que está de parto. Alguém vai se levantar da mesa, vai botar tudo a perder e dizer não queremos mais negociar e acabou a história. E aí é o fim da humanidade. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra onde habita a justiça. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai vossos olhos para cima, porque a vossa redenção está próxima. Que Deus vos abençoe e vos guarde ricamente, grandemente, em nome de Jesus Cristo. Amém.